Eu falaria que o sentimento é uma coisa que a gente não sabe definir, que a gente passa por tanta coisa na vida que a gente nem se equipara às outras coisas que tem para passar ainda em seguida. E que nós somos pessoas que são seres com medo, razões e definições. Nós estamos aqui para pensar o que a gente quer ser, sabe? A gente tem planos, a gente nasce nesse mundo já intitulado pelos nossos pais, como que a gente vai ser, o que a gente vai ser quando crescer, o que a gente vai fazer, só que a gente nunca sabe o que a gente realmente quer. E quando a gente sabe, a gente está muito longe da época de quando a gente era criança. Então, tipo assim, a vida, ela é uma coisa muito complexa, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, tá tudo ok, e quando a gente pensa, tá acontecendo um monte de coisa lá fora. E eu acho que a vida, ela tem dessas, né? Tipo, pô, se você for parar pra pensar, acontece tanta possibilidade de da gente se dar mal com as outras pessoas, da gente criar confusão no trabalho, fora de casa, porque a gente é sempre desafiado fora de casa, a gente é sempre desafiado. Até o professor de matemática que está lá explicando no quadro, ele está escrevendo com giz e aí ele coloca um resultado diferente que está totalmente para os outros alunos está tudo errado, mas para ele está certo, porque ele fez uma equação diferente. Mas aí todo mundo julga ele, por quê? Porque ele tá sendo orientado como uma pessoa errada. Então, tipo assim, eu acho que a gente está aqui para merecer o que a gente já garante, que é a nossa família, porque sem a nossa família a gente não é nada. Se a gente fosse nascer num mundo sem família, pensa o tanto de destruição que teria. E eu não vou negar que tem pessoas que teve uma criação muito ruim com a família, que hoje em dia eles não desculpam eles por nada. E por isso que às vezes a gente é bom, a gente reconciliar e ver que todo ser humano erra. Independente se é da família ou não. As pessoas erram. É difícil de perdoar? É. Mas uma hora a gente consegue perdoar sim. Só que é uma coisa que é muito complexa. Por quê? Porque o perdão, ele tem que ser reconhecido como você vê que a pessoa não vai fazer a mesma coisa de novo. E para você acreditar na pessoa, você tem que ver que você tem que sentir no seu coração, você tem que tocar no seu coração, assim, sabe? Você tem que pensar assim, poxa, realmente essa pessoa merece meu perdão. Só que assim, então, continuando, eu dei uma pausa aqui, mas vou continuar. Então, quando a pessoa merece o seu perdão. E já aconteceu com você isso alguma vez? Alguém te machucou muito e você conseguiu liberar esse perdão? Sim, já aconteceu muitas vezes. Inclusive, já briguei com amigos porque eu achava que eu estava certo, só que no fundo, na verdade, nem eu, nem a pessoa estava certa. A gente só estava tendo um momento de briga, aquele momento de raiva, onde a gente joga tudo para fora e a gente não pensa um no outro. Então, eu acho que a vida, ela tem dessas, né? A gente passa por muita coisa e, querendo ou não, nós somos seres que são feitos de problemas, dificuldades e situações. Temos problemas que a gente não consegue absorver, que a gente não consegue entender que é um problema, porque pra gente é uma solução, né, que é respeitar o próximo e entender que todo mundo erra, é normal isso. E, acima de tudo, eu acho que a vida, ela é muito complexa. Eu falo a vida o tempo todo porque é assim, cara, não tem como esconder. A gente passa por muita coisa assim que a gente nunca acreditou que ia passar, sabe? Eu tive muitas experiências na minha vida e eu tenho só 24 anos, galera. Todo mundo acha que eu sou mais novo, né? Porque tem gente que acha que eu tenho uns 18, 19 anos, você acredita? Qual que foi a experiência que você passou na sua vida que você achou que você nunca ia conseguir passar por ela, que você parou naquele momento, no meio da dor e pensou assim, falou, cara, eu não vou passar por isso, eu não vou conseguir passar por isso. Cara, se eu te falar que foi meus surtos, minha depressão, eu tinha crises,
pensava em tirar a minha vida, pensava em acabar com tudo. Eu, eu usei uma banda que eu gostava, que eu gosto ainda, né, que é o Linkin Park. Eu usei como válvula de escape, né, para mim poder me fugir desses pensamentos. Então toda vez, pode parecer que as músicas do Linkin Park são tristes, mas toda vez que eu ouvi uma música do Linkin Park, eu me sentia tranquilo, eu me sentia que eu estava na minha zona segura, sabe? Porque quando a gente está surtado, a gente tem momento de crise, a gente faz o que vier na nossa cabeça. A gente quer sair, a gente quer tentar coisas que não são legais pra gente. Só que a minha mãe, ela sempre tentou me impedir. E o meu refúgio era ficar dentro de casa ouvindo Linkin Park. Então, tipo assim, mesmo que eu pudesse evitar de tirar minha vida, pra mim nunca nada estava bom. Nada, nada. Pra mim eu nunca me sentia confortável em nenhum lugar. Nada, nem jogando videogame, no máximo ouvindo Linkin Park, que me fazia me sentir bem. Só isso. Enfim, galera, eu não vou me estender muito não. Esse roteiro que eu fiz aqui, ele foi improvisado, tá? Então, tipo, peço desculpas se eu não me prolonguei muito bem, mas eu fiz o meu possível, ok? Então, galera, vocês têm que entender que tudo isso passa. Momentos difíceis são fase do estágio da nossa vida. A gente é como se fosse quando a gente está lá na maca e tem aquele negócio que vai tem altos e baixos. A gente passa por muitas coisas. Eu mesmo tive problemas com coisas assim, me ferrei muitas vezes, mas graças a Deus eu encontrei o meu norte. Foram muitos desafios, procura com remédios, coisas que eu poderia ter feito que eu não deixei de fazer, que foi buscar sempre o possível para ficar melhor. Então, tipo assim, eu nunca desisti. Eu posso ter pensado muito em tirar a minha vida, mas eu nunca desisti da vida. Porque eu sempre pensei que uma hora isso ia passar. E eu coloquei na minha cabeça, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei assim, Hudson, se um dia você ficar melhor, você promete que nunca mais vai pensar em tirar sua vida. Porque se você ficou melhor uma vez, você vai conseguir ficar melhor de novo, não é verdade? Então, tipo, eu acreditei muito nisso e eu sei que eu tenho capacidade de melhorar ainda cada vez mais. Tem muitos desafios ainda pela frente, muita coisa nova. Eu estou sempre tentando buscar melhorar as coisas da minha vida e tudo, se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. E eu também queria dizer que com a ajuda do meu psicólogo, da minha psiquiatra, da minha mãe, dos meus pais. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu sou autista, né? Sou autista grau leve. Tenho umas coisas que eu sou meio detalhista, né? Perfeccionista, mas nada que não possa me impedir de tentar lutar contra a vida, que é fazer coisas que eu gosto e fazer coisas que são necessárias no dia a dia. E é isso, galera. Valeu, falou aí.